Fala pessoal, chegou o melhor momento da semana, chegou aquela sexta-feira, hora de responder as suas perguntinhas. Então, vocês já sabem, né? Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem seu vídeo. Oi Val, tudo bem? Segue tua perguntinha. Christian, qual era o carro mais bravo de guiar no seu tempo, entre Indy e Fórmula 1? Boa pergunta, Val. Eu acho que o carro mais bravo... se a gente for analisar como velocidade final, o carro de Indy era mais rápido. Só que não é certo fazer essa comparação, porque a Indy corria nos circuitos ovais, tanto o circuito de 1 milha e meia e 2,5 milhas, né, que os famosos super speedways. Então, é claro que indo para o super speedway, para os ovais grandões, a velocidade final de um carro de Indy é bem mais rápida do que a velocidade final de um carro de Fórmula 1. Aonde o carro de Fórmula 1 era mais rápido que um carro de Indy era em aceleração e frenagem. Um grande motivo disso é pelo fato de ser um carro mais leve. Então, isso facilita muito a frenagem do veículo de competição e também no ponto de vista de aceleração, ele acaba acelerando, acaba embalando muito mais rápido, porque, de novo, é um carro mais leve. Aonde eu também notava a diferença na transição, principalmente na transição rápida, direita e esquerda, o carro de Fórmula 1 acabava sendo um pouco mais rápido. Porém, tudo que é alta velocidade e curva de alta, eu tendo a dizer que o carro de Indy era bem impressionante. Fala Zé, tudo bem? Segue a sua perguntinha. Christian, certa vez na Minardi, o Jean Balder pediu para o teu pai para você levar um gravador e narrar um on-board, tá, de uma volta em Spa. Pode comentar a respeito dessa curiosidade? Posso sim, eu lembro. O pior de tudo é que eu lembro. Essa ideia que na época parecia uma loucura, né? Mas agora pensando hoje em dia, teria sido tão legal fazer isso. Só que tecnologicamente os equipamentos que a gente tinha naquela época não eram tão pequenos e não eram tão eficientes que nem eles são hoje em dia. Mas a ideia foi muito boa. E é claro que isso não aconteceria, eu imagino que num fim de semana de treinos oficiais e classificação, porém, num dia de teste. Talvez não em Spa, né? Que Spa você não pode andar nunca, só no final de semana de corrida, mas quem sabe em Barcelona você acaba fazendo exatamente esse cenário e narrando perfeitamente uma volta em Barcelona e eu vou ser sincero, não andando a 110%, mas andando a 90%, 95%, que seria mais que o suficiente. Fala, Nicolas, tudo bem? Segue a sua perguntinha. Christian, você se lembra das gravações do filme Driven? Lembro, infelizmente. Do Sylvester Stallone? Houve algum envolvimento dos pilotos da kart no filme? Algumas equipes aceitaram fazer isso daí, principalmente a equipe Pac West, se eu não me engano, houve muito envolvimento da equipe e algum envolvimento dos pilotos. A nossa equipe, o Paul Newman, foi categórico. A hora que ele leu o roteiro e ele não concordou com o roteiro do filme Driven, ele não deixou a gente participar do filme inteiro. Inclusive, só tem 2 menções, que uma é o meu nome e o nome do Michael Andretti. Se eu não me engano, eles estão dando o grid de largada de um dos eventos. É a única coisa que aparece da equipe Newman Haas no filme inteiro. Fora isso, não aparece absolutamente nada e isso foi por causa do Paul Newman. Fala, Marcelo, tudo bem? Equipe de Indy e Stock Car ganham muito dinheiro? São rentáveis? Bom... São 2 comparações bem diferentes e 2 cenários até diferentes que eu acho até complicado a gente conseguir comparar, porque estamos falando em dólar, outro estamos falando em real e estamos falando 2 realidades de budgets completamente diferentes. Ou seja, um orçamento de uma equipe de Indy hoje em dia é entre 8 a 10 milhões de dólares por ano, um orçamento de uma equipe de Stock Car hoje em dia aqui no Brasil, eu acho que seria entre, 650, 700 mil dólares até 900 mil dólares, mais ou menos. Então, você está comparando um que tem 10 vezes
o orçamento da outra. É complicado fazer essa comparação. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta, elas são rentáveis? Eu acredito que sim, porque tem gente que vive disso. Então, se tem gente que vive disso e precisa pagar as contas no final do mês, eu imagino que sim, porque essa pessoa está sendo paga. Agora, existem situações onde o dono da equipe já tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que de repente a equipe acaba virando o hobby dele. E sendo o hobby dele, ele não está muito preocupado se a equipe é rentável ou não. Vai ter um orçamento no final do ano que ele não gostaria de estourar esse orçamento. Porém, ele não está tão preocupado com a quantidade de dinheiro que dá a equipe no final do ano. Eu acho que, de um jeito ou de outro, elas são rentáveis, porque as equipes sobrevivem, porque se não tivesse as equipes, não existiriam corridas. Fala, Xavier, beleza? Tudo certo? Qual o tipo de prova que você prefere, endurance ou sprint? Xavier, para dizer a verdade, eu gosto das duas. Se você for olhar a minha carreira inteira, de alguma maneira eu acabei tendo mais sucesso nas provas de endurance, mas do jeito que eu enxergo não é porque eu gosto mais das provas de endurance, ou porque eu acabei me assimilando de uma maneira melhor com as provas de endurance em relação às provas de sprint. Eu acho que aconteceu. Eu acabei dedicando mais tempo da minha carreira para as provas de endurance, onde eu já estava bem mais maduro, eu já tinha muito mais experiência, e eu acho que eu pude corrigir vários erros que eu fiz no começo da minha carreira e colocar em prática um Christian melhor nesse pacote endurance. Talvez tenha sido por isso que eu tenha tido mais sucesso no endurance nos últimos 7, 8 anos da minha carreira. Mas, respondendo a sua pergunta direta, você prefere qual dos dois tipos de prova? Eu prefiro acelerar. Qualquer um dos dois está valendo. Fala, Renato, beleza? Christian, fale sobre a sua viagem no Alasca. Eu fiquei bastante curioso sobre como foi essa aventura. Foi tudo planejado ou você foi indo até onde dava na telha, né? Bom, eu fui até Dead Horse, lá no Alasca. Por que Dead Horse? Eu queria chegar no ponto mais ao norte que você consegue chegar na América do Norte. Ou seja, você chegou em Dead Horse, acabou a estrada. Não tem mais para onde ir. Mesmo que se eu quisesse, eu não poderia, porque se eu passo de Dead Horse, ou seja, o aglomerado de casas, né, que tem em Dead Horse, não são nem casas, são containers, né? Se eu passo desse ponto, eu caio no Ártico. Então, não tem absolutamente como, não tem mais jeito de subir ao norte desse ponto. Foi planejado? Foi planejado, sim. Eu passei mais ou menos uns 3 a 4 meses planejando. Acabou sendo bem mais, eu diria que menos difícil do que aquilo que eu imaginava, e foi super tranquilo. A viagem mesmo começou a partir do ponto que eu cheguei em Jasper, que é logo no começo do Canadá. Daí de Jasper você segue na diagonal até Dead Horse, mas até lá tem muita civilização, tem muita coisa acontecendo, tudo aquilo que a gente já está acostumado de ver nos nossos dia a dia. O que foi mais interessante dessa viagem? Só da minha parte, eu consegui ver urso 6 vezes. É óbvio que você não está entrando num zoológico, então não está tudo combinado, o urso não está numa gaiola, nada. Você está andando na rua, na rua não, na estrada, e de repente, aquilo que eles chamam de bear sighting. De repente você vê um urso do lado da estrada. É bem impressionante, né? Eu não desci do carro, mas todas as filmagens e fotos que eu fiz de dentro do carro, e isso me chamou muito atenção. A outra coisa que me chamou demais a atenção é como é grande, como você pega o norte do Canadá e mais o Alasca. A hora que você junta tudo, às vezes eu estava viajando, eu andava 30 minutos, 45 minutos, sem cruzar com nenhum carro, sem ver nenhuma civilização. Não é um carro na minha frente indo na mesma direção, sem cruzar com nenhum carro. Então,
isso acaba tomando uma proporção que realmente me chamou bastante atenção. E o último detalhe que também me chamou muito atenção é o oleoduto que tem de Dead Horse até Valdez, que são mais ou menos, se eu não me engano, 700, 800 milhas. E esse oleoduto vai acompanhando a estrada de Fairbanks até Dead Horse. Isso foi bem impressionante. Ó, Renato, e só para você saber, eu estava fazendo em média, eu cheguei a fazer, o dia que eu andei mais, eu acabei guiando 17 horas, eu acho que eu fiz quase 1.500, 1.600 milhas, lembrando que lá nos Estados Unidos a tua viagem rende muito mais, né? E sem passar do limite de velocidade, andando entre 75 e 80 milhas, e daí esse dia acabou rendendo bastante. É óbvio que às vezes você dá aquela passadinha quando você sabe que você entra num estado que não tem limite de velocidade, daí a tua viagem acaba rendendo um pouquinho mais. E daí, a hora que eu entrei no Canadá, eu estava andando em média mais ou menos 700, 800, às vezes eu chegava até andar 1.000 milhas por dia. Então, essa viagem definitivamente foi uma experiência. Eu vou fazer de novo, que eu adorei e aprendi muito. Aprendi bastante com essa viagem e ela me chamou muita atenção. Só que antes de eu fazer essa de novo, minha próxima aventura vai ser São Paulo, Ushuaia. Fala, Rodrigo, tudo bem? Quem foi mais piloto, Bob Rahal ou Paul Tracy? O Bob eu corri 95, 96, 7, 8. Eu corri 4 anos contra ele. Eu peguei ele no estágio da minha carreira, onde ele já estava com mais idade. É claro que ele já tinha bem mais experiência que o Paul Tracy, mas eu acho que não tinha o mesmo dinamismo do piloto canadense, não estava tão sedento que nem o piloto canadense. O Paul Tracy sempre foi tido como um piloto agressivo, um piloto muito rápido. O Bob, mais seguindo a linha, eu diria que Alan Prost, mais calculista, mais pensativo em tudo que ele está fazendo dentro das pistas. Eu acho que do ponto de vista agressividade, o Paul Tracy, do ponto de vista pensando, fazendo uma prova bem mais metódica, Bob Rahal. Fala, Wesley! Qual é a curva mais perigosa ou difícil? Saca-rolha em Laguna Seca ou Eau Rouge em Spa? Sem dúvida nenhuma, Spa-Francorchamps. Ela é bem mais rápida, bem mais difícil. Fazer aquela curva na situação de pista úmida ou molhada é uma das coisas mais indigestas que você pode sentir na tua vida. Enquanto o saca-rolha, ela só tem, de repente, o nome, né? O corkscrew, saca-rolha, enfim. Todo aquele spotlight em cima daquela curva, mas é uma curva feita em segunda ou primeira marcha, dependendo da relação de câmbio que você estiver usando. Nada especial, acaba sendo uma curva lenta, ela só te impressiona as primeiras 4, 5 voltas que você está andando, porque o começo dela está num ponto cego, você não consegue enxergar ela direito. A partir do momento que você já entendeu como é que funciona a freada, aquela viradinha para a esquerda e logo em seguida para a direita, acaba sendo uma curva como qualquer outra. Spa nunca vai ser uma curva como qualquer outra. E aí, Sérgio, beleza? Existem diferenças entre os capacetes de Fórmula 1 e de Indy? Nossa, coincidentemente a gente estava conversando sobre isso no Pelas Pistas, né? Então, se você perdeu Pelas Pistas dessa semana, aproveite para dar uma olhada no episódio 55 do Pelas Pistas, que eu e o Nelsinho falamos um pouco das diferentes marcas de capacete, o que um era melhor que o outro, características de cada um. Mas resumindo a sua pergunta, não existe diferença nenhuma entre os capacetes. Fundamentalmente são os mesmos capacetes. Talvez na Indy eles usam alguns apetrechos aerodinâmicos, né, de plástico que você coloca em volta do capacete, por você estar viajando numa velocidade mais rápida e a tua cabeça está sem mexer, ou seja, naquele ar turbulento para ajudar a tua visão.
Só que daí a gente tem que lembrar de outro detalhe, né? Essa situação mudou muito de uns 3, 4 anos para cá na Indy depois que inventaram o famoso Aeroscreen. A hora que inventaram o famoso Aeroscreen, que é a versão americana do halo, aquele que se usa na Fórmula 1, a gente acaba não usando esses apetrechos aerodinâmicos na Indy, porque o ar inteiro é desviado no Aeroscreen e você não sente mais na cabeça. Fala, Ricardo, beleza? Qual salvada você deu que nem você acreditou? Aquela que você segurou pelo rabo, quase impossível. Uma que não sai da minha cabeça nunca, eu acho que foi em 98, se eu não me engano, foi 98 ou 99, no treino antes da classificação, lá em Homestead, no oval de Homestead, um oval extremamente rápido. Eu saí faltando 10 minutos para simular uma situação de classificação, ou seja, estava com asa dianteira no carro empilhado até em cima, sabia que o carro só ia aguentar 2 voltas por causa do pneu traseiro. A partir da 3ª volta eu já sei que o carro ia escapar de traseira, se tornando um carro bem mais lento, né, do que as primeiras 2 voltas. E o que aconteceu? Aquele momento, aqueles últimos 10 minutos do treino, que são extremamente críticos, né, para você saber exatamente como é que vai estar o teu carro na classificação, o que esperar da classificação. Eu lembro que o Maurício Gugelmin saiu na minha frente. E é claro que para você abrir uma volta lançada, você leva 3/4 de volta a 1 volta para você conseguir aquecer os pneus. Naquele caso, justamente naquele dia, a temperatura do dia, a gente estava levando, às vezes, entre 2 a 3 voltas, ou seja, um pouquinho mais. Eu estava vendo o carro dele no final da reta, daí eu já tinha aberto a minha primeira volta e eu vi que eu fui aproximando dele, aproximando. A hora que eu entrei para a minha segunda volta na curva 1 e 2, que seria a volta mais rápida, eu comecei a chegar muito perto dele, o carro começou a escapar de frente. Eu falei, eu acho que não vai ser legal, o que vai acontecer aqui? Daí, a hora que saiu da traseira dele e eu peguei um pouco de ar limpo do lado de fora do meu carro, a frente do meu carro grudou e eu dei uma escapada de traseira que até hoje eu não sei como eu segurei. Tanto que quando eu corrigi o carro ainda deu aquela balançada direita, esquerda. E para acontecer isso no Indy, na velocidade que a gente viajava, meu Deus do céu, é quase a morte. É parar no box, trocar de macacão e colocar um outro macacão imediatamente. E não foi culpa do Maurício. É óbvio que não foi culpa dele, porque ele também estava aquecendo os pneus dele para fazer exatamente o mesmo exercício que eu estava fazendo. Mas esse momento eu lembro com muita clareza. Eu entrando para tentar aproveitar aquela volta, eu sabia que na saída da curva 2 ele iria vir para o lado de dentro da pista para me deixar passar. Só que, de repente, eu acabei chegando um pouco perto demais dele e quando o wake dele, ou seja, aquela zona de turbulência atrás do carro, quando eu passei pelaquela zona de turbulência do lado interno para o lado externo, quando eu cheguei do lado externo, o carro grudou. A hora que o carro grudou, ele escapou de traseira e daí, como você mesmo comentou na sua pergunta, foi rabo. Ou papai do céu que me ajudou aquele dia. Fala pessoal, esse foi mais um Christian Responde, mande suas perguntas, não esqueçam de dar seu like, né? E também não esqueçam, toda terça-feira no YouTube às 9 da noite ou em todas as plataformas de áudio, também não esqueçam de compartilhar todo o nosso material com seus amigos. Valeu e a semana que vem tem mais.